O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Um estudo fantástico e abrangente revelou que sistemas planetários se formam cada um com uma receita e ingredientes próprios, e o ambiente de formação de cada planeta pode ser bastante diferente, tanto dos vizinhos como de outros sistemas. Trata-se do projeto MAPS, sigla para Molecules with Alma at Planet Forming Scales, ou moléculas com alma em escalas de formação de planetas. A ALMA é o conjunto de radiotelescópios instalados no deserto do Atacama, no Chile, que está revolucionando o estudo dos chamados discos protoplanetários, agregados de gás e poeira ao redor de estrelas jovens, onde planetas estão em processo de formação. Foram ao todo 20 artigos científicos com todos os detalhes do projeto, que mapeou a distribuição de dezenas de moléculas em 5 discos protoplanetários. Eles foram disponibilizados como pré-prints e foram aceitos para publicação no Astrophysical Journal Supplement. Os trabalhos foram liderados por Karen Oberg, do Centro para Astrofísica Harvard-Smithsonian, nos Estados Unidos, e mostram que o desfecho da formação planetária, incluindo aí sua predisposição para abrigar vida, depende basicamente do inventário químico à sua disposição na região do disco em que ele se forma, e que isso pode ser muito variado de planeta a planeta e de sistema a sistema. Cássio, esse é um daqueles estudos que eu acho absolutamente apaixonantes. É preciso destrinchar esses dados. Não é à toa que estão em 20 artigos, porque eu acho que depois de você ter essa maçaroca de dados, a gente vai ter que tentar entender, e eu acho que esse é um processo ainda muito longo, entender o que faz certas moléculas se distribuírem em certas regiões do disco, em certas circunstâncias, mas eu acho que reforça uma noção já muito clara do estudo de exoplanetas, e que eu adoro, que é assim, cada sistema conta a sua própria história. Cada um tem, e a gente vê as coisas mais estranhas e mais bizarras por aí, justamente por isso, porque não dá para você pegar aquela coisa, né? Um tamanho serve para todos. Não dá. Cada um vai funcionar de um jeito e a gente agora começa a ver na prática, com o estudo desses discos protoplanetários, as imagens que o ALMA faz desses discos são uma coisa à parte, né? Então, enfim, eu acho que assim, tem muito de ciência, mas tem muito de beleza aí também, né? Imagina o Giordano Bruno, que estava imaginando essas coisas lá 400, 500 anos atrás, poder olhar um negócio desse. É uma evolução transgeracional aí da humanidade, de entender a formação de planetas, que eu acho muito bonito. Mas a moral da história é, isso aí vai ajudar a gente a entender por que alguns planetas têm vida como a Terra e outros não, Cássio? Olha, esse estudo aí, 20 artigos, né, e cada artigo aí focando numa particularidade, né, restringindo aí numa certa parte do estudo como um todo. Tem muita coisa interessante, é um baita do estudo, uma complexidade, e está mostrando exatamente o que você falou. Uma teoria só não vai conseguir, quer dizer, uma hipótese só não vai conseguir abranger todas as condições, não vai abranger todos os casos. Cada sistema conta a sua própria história. Traduzindo, cada estrela, cada disco ali, né, tem a sua própria composição, a sua própria receita para fazer planetas, e as moléculas ali que são pré-bióticas, né, são aquelas que podem se organizar de maneiras que evoluam e tenham, né, pelo menos aí as macromoléculas que levam ao desenvolvimento da vida. É muito legal de você ver isso. São 5, né, discos que eles pegaram em diferentes estrelas, diferentes graus, diferentes químicas, né, grau de desenvolvimento. Alguns deles ainda não têm protoplanetas, outros têm protoplanetas ainda escondidos, né, que não chegaram a abrir aquela trilha que você enxerga nessas imagens que você comentou, fantásticas do ALMA, mas que eles percebem que estão lá por baixo por causa da perturbação no próprio gás e na poeira do disco, né, que acabam se comportando de maneira, com a dinâmica diferente, se eles não estivessem lá, que aí você vê como a gente consegue, né, fazer um quadro evolutivo, né? A gente não vai assistir a evolução de um sistema inteiro, né, do nascimento até a formação completa. Isso aí leva
milhões de anos, mas pegando vários casos e verificando que eles estão em graus diferentes de evolução, a gente começa a tirar instantâneos de cada grau evolutivo. E aí a gente monta aquele filme, às vezes parece aqueles time-lapse, né, que você sai meio cortado, assim, que falta alguma coisa entre um quadro e outro, mas a gente vai melhorando, aumentando a estatística. Nós começamos com 5, já temos aí pelo menos 3 estágios de desenvolvimento diferentes, mostrando isso que você falou, né? Já com esses 5 a gente já tem ali o que? Dependendo da posição do disco, dependendo da existência ou não de protoplanetas e da idade desse disco, você vai ter uma quantidade de ingredientes diferente, né, uma qualidade de ingredientes diferentes do que o outro disco, e uma receita diferente também, para fazer essas coisas se organizarem e formarem planetas, e planetas que tenham aí material orgânico, né, para dar condições de desenvolvimento de vida. Então é muito mais complexo do que simplesmente ser um planeta rochoso que esteja na zona habitável e com atmosfera. É muito mais complexo do que isso. Teria que ser também, né, uma receita simples demais para fazer sistemas complexos como são os seres vivos, e aí você pode até colocar seres inferiores, bactérias, né, unicelulares, que têm uma complexidade grande de organização. Não poderia ser diferente, né? Não daria para fazer uma solução simples, uma solução caseira para uma estrutura complexa e desenvolvida como essa. E aí você imagina depois, né? Eles superiores, né? Deu uma mastigada no final aí da sua... deu uma mastigada aí, mas eu perdi o finalzinho que você estava falando. Que você vê que não tem, né, a complexidade da situação, né, do cenário, reflete bem que é complexo mesmo que você consiga, né, ter as condições para que desenvolva um sistema de vidas que, por mais simples que sejam, como os unicelulares, são sistemas complexos, né, de organização, em termos de organização, em termos de funcionalidade. Então, realmente, isso está sendo refletindo nesse quadro inicial que o Alma pegou, né? Então, é um quadro que você tem diferentes materiais, diferentes espécies químicas, né, em diferentes condições. E ainda, né, com a influência do grau de evolução. Quando você tem a presença de protoplanetas, você já muda todo o sistema, então você introduz ali elementos que vão tomar outro caminho de desenvolvimento, dadas as condições, né, dado o material todo presente. Eu imagino também, Cássio, que deva ter uma influência grande do ambiente interestelar em que essas estrelas se formaram, esses sistemas, dependendo do nível de enriquecimento por supernovas e tal. A gente sabe que fósforo, por exemplo, é mais difícil de encontrar do que outros elementos desses, dos 6 mais comuns aí, mais essenciais para a vida, né? Os famosos CHOMPs, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, nitrogênio e enxofre. Então, quer dizer, eu imagino que a composição dos discos também varia em função disso, e eles vão começar, conforme vão achando mais discos, vão achar essas variações. A pergunta é, em 5 já daria para ver alguma coisa assim ou não? Olha, até daria se fosse muito evidente, né? Mas essa é uma coisa que a gente viu um estudo aí, né, algumas semanas atrás, são pitadas, né? São coisinhas à toa, assim, que fica difícil de você perceber qual é a influência externa, né, que está sendo introduzida, essas perturbações, ainda que seja um temperinho a mais, como o fósforo que você citou. Mas aí teria que ser alguma coisa muito abundante, né, uma coisa acima da média, para que saltasse os olhos. 5, eles já falam que foi assim, uma coisa fora do comum, né, muito... nunca antes, né, conseguiram agregar tantos casos. E foram 5 só, pra você ter uma ideia de que trabalha-se realmente com uma estatística de baixos números. E foram o quê? 2 anos de observação, se não me engano, o que gerou discos de 100 terabytes para poder guardar todos esses dados, 2 anos de processamento. Então é um baita trabalho, e deve agora com esses resultados fantásticos, eu acredito que eles vão conseguir mais tempo de telescópio para ampliar essa base aí de amostral, né? E conseguir achar alguma coisa que leve a esse sentido. Então vamos ver qual é o papel, qual é a influência desse enriquecimento, né,
externo através da ação de supernovas, por exemplo.